que a internet Ó, tá olha, ruim. eu tô online, olha aí, ó. Tô online, olha aí. Hum, Tô online, tô vendo, Pede, tô pede. vendo. Pede aí. Pedir pra me te seguir? Não, pra entrar. Tô vendo. Então pede. Tô, pedir para participar. Vai. Enviar a solicitação. Pronto. Entrou. Oi, Regiane, Oi, tudo Jaque. bem? Deu certo Agora deu agora, que certo. bom. Tudo bem aí, Danilo, Alcinira? Ai, que Deu Oi, certo. maravilha! Uhul! que bom, ótimo. Danilo, agora você tá sem voz. Aí, entrou! Aí, Ê! gente! Ó, vamos Maravilha, falar aqui que para os nossos bom! ouvintes, antes de mais nada, que o Instagram nem libera para todo mundo as 4 telinhas e às vezes libera e fica dando esse negócio aí. Então a gente tá muito feliz Uhum, que deu certo. com Demais, né? certeza, com Uhum. certeza, E, tá bom. e para mim é um grande prazer de estar aqui com vocês três, com a Alcinira, com a Regiane e com o Danilo. Muito obrigada pela oportunidade de estar com vocês, né? Quero agradecer o nosso público aí também, de estar nos acompanhando, né? Vocês estão muito bem, viu, meninas e menino, Danilo? Ah, sim, Todo bem mundo tá lembrado. na estica aqui, tá no brilho, né? Tá todo mundo no glamour hoje. Gostei de ver, né? Alcinira, a gente combinou? Vermelho? Pois é, não combinamos, Vocês Olha querem que eu lá! bote a camisa mas tá vermelha? Eu bom. boto. Vocês gostam da camiseta Vocês vermelha? Eu querem boto. também que eu coloque vermelho? Não, não, não precisa. Tá Fica todo ótimo. mundo igual, né? Então, Isso. pessoal, a ideia dessa super live foi do Danilo, né? Que está aí com milhões de seguidores no Ai, meu Instagram Deus. dele, já fazendo muitas lives. E desde que ele começou a dar essa força para mim aqui, meu Instagram vem crescendo, né? Meu agradecimento a você, Danilo, um grande amigo de longa data, né? Meu cliente também, que se trata e acredita no meu trabalho, assim como a Alcinira e a Regiane também. Então é uma honra estar dividindo essa telinha com vocês três, pessoas que eu admiro muito e respeito muito também. E a nossa live de hoje tem um tema impactante. Comece de onde está para chegar onde você almeja. Tem muitas pessoas que falam assim: ah, eu não vou fazer um curso, não, não tenho dinheiro. Ah, eu não vou montar um negócio, não, não sou capaz. Eu fui fazer curso sem ter dinheiro. Eu montei o meu consultório sem ter móveis. Foi na sala da casa da minha mãe, com a cadeira da cozinha, e o cliente colocava o pé no meu colo para fazer a técnica de reflexoterapia. E a Alcinira, o Danilo e a Regiane são meus clientes dessa época. Duas E hoje testemunhas. são minhas testemunhas. E eu não tinha dinheiro para pagar o curso. A minha tia querida, que agora não está mais entre nós, vendia a roupa e me emprestou a mercadoria dela para eu vender, usar o dinheiro e pagar para ela quando eu pudesse. Então, ela me ajudou a quitar umas contas que eu tinha para eu poder estudar e colaborou com o meu sonho, né? E hoje eu estou aqui. Por que eu quis contar isso para vocês? Porque eu não tinha condições de fazer um curso quando eu comecei a minha profissão há 16 anos atrás. Então, pessoal que está assistindo essa live, que estão passando por uma situação assim também, não se intimidem por isso. Procurem saídas, procurem meios para vocês alcançarem aquilo que vocês querem. Vai existir alguns sabotadores mentais que tentarão impedir vocês de alcançar o que vocês querem, que é o medo, a insegurança, a ansiedade, a procrastinação. Talvez falar, vou deixar para o ano que vem. Aí chega o ano que vem, surge uma outra situação. Aí você vai deixando. Quando você vê, passaram-se 30 anos e você fala, puxa, eu devia ter feito, né? Então, nunca é tarde para começar. Então, eu vou iniciar essa live aqui contando uma história
que eu gosto muito, tá? Que eu vou contar aqui para o pessoal todo, que é O Castelo. Um rei tinha a fama de ser muito cruel. As pessoas falavam que ele fazia atrocidade com os inimigos, que acabava com esses inimigos. Então, os soldados eram capturados e levados ao castelo, colocados em frente do pelotão de arqueiros, e o rei perguntava: vocês preferem ser mortos pelos meus arqueiros ou preferem passar por esta porta? Daí descia uma enorme cortina com vários desenhos de cães mordendo, esqueletos, desenhos de pessoas sendo trucidadas, decapitadas, cabeça, muito sangue. Os soldados olhavam aquilo e, sabendo da fama do rei, todos preferiam a morte do que serem mortos dignamente por aqueles arqueiros, do que passarem por essa porta. Certo dia, o general perguntou ao rei: Senhor, permita-lhe perguntar, o que há atrás desta porta? Por que as pessoas preferem morrer ao invés de abri-la? O rei falou: veja você por si mesmo. Daí o general foi até a porta de tremor, com aquela insegurança. Quando ele começou a abrir a porta, começa aquele barulho. E no que ele vai abrindo, entra um raio de sol. O sol invadindo toda aquela sala. E quando ele abre a porta, tem um lindo gramado. Um jardim muito bonito, que dá de frente para uma floresta, onde todos os soldados teriam sua liberdade. Aí ele pergunta: mas por que, majestade, eles não abriram a porta e ficavam livres? O rei responde: porque tinham medo de saber o que tinha atrás da porta. Até quando o medo vai nos impedir de progredir? Abrir a porta não por curiosidade, mas por necessidade. Até quando vamos fechar as portas para as oportunidades só porque elas nos assustam? Muito interessante essa história, vocês não acharam? Sim. Sim. Né? E o Danilo gostaria de comentar, Danilo, essa história? Olha, eu não, No que ela eu te não, impactou? eu não tenho castelo. Eu não tenho um castelo. Nem fui. Alguém já foi em castelo? Também nunca fui. Mas essa história Não. é bem interessante porque o medo priva a gente da liberdade. Porque ali eles seriam libertos. Mas imaginou, né, por ver aquela porta cheia de coisas estranhas, medonhas, né? Atrás deve ser pior. Então a gente aprende que o medo ele é fantasioso e que 90%, 95% dos nossos medos nunca se concretizarão. Então a gente cria muita coisa, impede de ser feliz e de alcançar a liberdade, né? Acho que o maior aprendizado é não permitir que o medo nos liberte, né? Isso, que não nos aprisione, que nos liberte realmente, né? Que a gente não tenha medo de abrir a porta para as oportunidades na nossa vida. E aquele general ali, ele teve que enfrentar o medo, né? O rei falou: vai lá, veja por si só. Né? Então, muitas vezes, nós não vamos ter alguém do nosso lado para nos dar a mão. Nós teremos que abrir essa porta. Danilo, e um dia você abriu essa porta, não foi? Das eu abri com oportunidades? todo o gosto do mundo. Né? A gente falando de que eu fui seu... Nós aqui, né? Somos seus alunos, suas testemunhas. E eu acho que o resultado hoje da pessoa que eu sou, do trabalho que eu faço, que acho que a melhor coisa é a gente ter a nossa independência em todos os sentidos, é o resultado da terapia, né? A terapia nos leva a perder o medo, que nos priva da liberdade, da felicidade, de alcançar nossos sonhos, nossos objetivos, como você falou, né? O ano que vem, o ano que vem, o ano que vem, aí passa 30 anos, né, Jaque? E você não fez o que podia ter feito. E assim, o Danilo está aqui nos dando, contando a sua experiência, né? Dando esse testemunho da vida dele, porque hoje ele é um empresário, né? Ele trabalha na moda, ele tem aí o Instagram dele bem sucedido. Isso daí é fruto de um trabalho de anos, né, Danilo? Que você Sim. vem resgatando, você vem estudando, né? E você vem se esforçando para poder adquirir esse espaço.
É verdade. E é um trabalho constante. Eu costumo dizer que a terapia, ó, de novo falando da terapia, né? Porque é o assunto. Ela tem que ser uma coisa constante da nossa vida, né? A gente nunca deve Uhum. desanimar, desistir, né? Às vezes a pessoa fala, ai, mas é tão caro, mas gasta com a pizza, gasta com o passeio, gasta com outras coisas tão desnecessárias e a sua saúde emocional, que depois vai refletir no físico, aí vai gastar mais, não é? Vai gastar muito mais quando Exatamente. refletir no físico, né? Porque a gente sabe que todas as Uhum. doenças físicas, as piores, não vamos nem citar, elas são resultados do mental. Então, cuida do mental, do emocional, vai chegar aos 90 anos aí sem nada. Ó, Alcinira aí. Alcinira, esse ano, é o ano que vem, esse ano você fez? 70. Olha, daqui 10 anos, a Alcinira faz 80. Aí, ó, saúde em pessoa. Uhum. E E um quero grande exemplo continuar para assim. nós, Então, cheio de né? projetos, cheio de projetos. A Alcineira também É. é Uhum. empresária, gente. Ela cuida de um negócio de em família que passa pela mão dela, a parte de administrar, entre outras coisas. E olha, ela podia falar, não quero mais, mas ela tem essa parte, além de ser esposa, filhos, um neto que vale por 10. Realmente. Tem uma energia fora do É, comum. mas puxou a avó, né, Alcinira? É verdade. Aí É, ela Ainda não bem. aguenta, pode né? reclamar. Uhum. Realmente, né? E aqui nessa live eu quero contar para vocês que a Alcinira e a Regiane estão participando de uma mentoria chamada Sem Limites para Começar. E por que que eu montei essa mentoria? Foi justamente com esse objetivo, né? Das pessoas desbloquearem medos, inseguranças e ansiedades de uma forma bem rápida, a fim de alcançarem seus objetivos. Como o Danilo falou, ele já conseguiu fazer muito isso, ele está aqui como exemplo, né? Para a gente poder ver que outras pessoas também são capazes de conquistarem tudo aquilo que quiserem, terem resultados surpreendentes como a Alcinira está tendo nessa mentoria e como a Regiane também está tendo nessa mentoria. E eu quero fazer duas perguntas para a Regiane e também para a Alcinira. Primeiro, Regiane, o que te motivou a entrar nessa mentoria Sem Limites para Começar? Então, Jaque, o que me motivou foi porque eu tinha muitas coisas para mudar e também queria entender algumas coisas que acontecia comigo, né? Eu queria entender. E aí, como eu já conheço o seu trabalho, né? Já trabalhei com você, já fiz outras sessões com você uns anos atrás. Aí eu escolhi você porque eu já conheço muito o seu trabalho, eu confio bastante em você, né? E também procurei, Jaque, por quê? Porque eu tenho uma insegurança, eu tenho medo, né, de tomar algumas decisões. Eu fico pensando, né? Eu penso se eu faço, se eu não faço. E aí, primeiro eu fiz umas sessões com a Jaque individual. E aí fiquei super feliz, já percebi que eu já mudei o meu medo, a minha insegurança, né? Depois a Jaque me fez um convite para mim participar de um grupo. E eu fiquei super feliz com esse convite, né? Porque lá as meninas, cada uma tem as suas dificuldades e seus problemas, né? Mas uma aprende com a outra, né? A gente aprende com uma com a outra. Então, eu fiquei super feliz com esse convite da Jaque, né? E também, claro, que a mentoria também foi muito boa para mim, no sentido também que me ajudou a tomar uma grande decisão na minha vida. Essa decisão eu queria ter faz tempo, mas eu ficava, ai, vou deixar, né? Vou deixar, depois eu faço, depois eu faço, depois eu faço. E fui deixando. Aí, numa live do meu primo, do Danilo, eu vi uma amiga minha fazendo a live com ele e falou que estava estudando. E eu me interessei a voltar a estudar, né? Aí procurei uma faculdade do que eu queria fazer, né? Hoje eu estou estudando a faculdade de psicopedagogia, que era o que eu queria já fazer, né? Por quê? Porque eu escolhi essa área, porque eu já trabalho com criança, né?
eu já cuido de crianças, já trabalho com crianças, né? Então, já que essa mentoria me ajudou muito, porque hoje eu sou segura das coisas que eu faço, eu não tenho medo, né? Não tenho mais medo de tomar as minhas decisões. Então, eu fico muito feliz e agradeço você e ao meu primo também, o Danilo. E as meninas Obrigado. do grupo, né, que ajudaram bastante. Uhum. Regiane, agradeço muito, né, você ter tido coragem, né, de entrar na mentoria, que tem pessoas que falam, ai, mas em grupo eu vou me expor, e nada disso, né, em grupo você sente que não está sozinha no problema, que tem outras pessoas que também passam pelo mesmo problema, e que já superaram algumas situações e que vai ali estar servindo de exemplo também para ajudar você, né, e eu agradeço muito a sua confiança no meu trabalho, né, e de ter acreditado também nessa mentoria e ter entrado para fazer, né? Daqui a pouquinho, quando a gente terminar essa live, pessoal, nós temos aula e sessão ao mesmo tempo, né? Com esse grupo maravilhoso de meninas. E muito obrigada, Regiane, pela sua experiência. Agora eu quero fazer a mesma pergunta para a Alcinira. O que motivou, Alcinira, você a entrar nessa mentoria? Então, Jaque, é por causa da minha saúde mesmo, né? Porque eu já tive, você sabe que a gente já com uma determinada idade, os nossos órgãos já não são mais os mesmos. E por mais que a gente se cuida, eu mesma fui uma pessoa que sempre me cuidei. Eu nunca deixei de me tratar. No entanto, eu fui pega de surpresa com um princípio de AVC, com um buraco de mácula nos 2 olhos. Primeiro foi em um olho, depois o outro olho, os quais eu tive que operar em épocas diferentes, né? E há 1 ano atrás, eu também tive um infarto. Então, você vê, são coisas que a gente não espera, mas essas 3 doenças são muito comuns em pessoas de idade. Tanto é que quando o AVC e infarto, a gente já sabe o que é, já tinha conhecimento, mas quando o meu olho deu problema que eu pensei que fosse catarata, que é comum, quando eu cheguei no oftalmo que ele falou buraco de mácula, eu falei, mas que é isso? Eu não sabia o que era. Buraco de mácula é na retina. Abre a retina e a gente perde a visão frontal. Então, ele falou, não tem tratamento, é só cirurgia. Mas se for só no olho, não tem problema, porque o outro olho bom vai te ajudar nesse daqui, então não precisa fazer cirurgia. Porque a cirurgia é terrível de fazer. Não é tanto a cirurgia em si, mas é o pós-cirurgia. Que a gente tem que ficar 8 dias deitada de bruço, pelo certo seria de cabeça para baixo. E aquilo ali assusta muito a gente, né? No entanto, eu não tinha condição de ficar de bruço, então houve uma posição que eu pude ficar. E isso daí foi muito amedrontador para mim, porque sempre eu tive muito medo de mexer no olho. Então, eu fui obrigada a chegar a esse ponto e fazer. Então, às vezes a gente comenta, as pessoas não imaginam, porque a cirurgia de catarata é muito simples. E essa de buraco de mácula também é, mas é amedrontador. A gente tem medo de mexer no olho, não é? Então, por isso, essas coisas aconteceram e a gente fica preocupado com o que pode acontecer ainda no futuro. Porque a gente, você vê, como o Danilo já perguntou, eu já tenho 70 anos, e o que vai mais me acontecer? Né? Porque eu sempre cuidei exatamente por quê? Porque eu não queria ter dor, artrose, essas doenças comuns que fazem a pessoa sofrer nos joelhos, né? Em todas as articulações. No entanto, esse tratamento está me ajudando
no sentido de quê? De ver que existe uma luz no fundo do túnel, né? Por quê? Porque a gente tem que se conhecer para ter uma melhor qualidade de vida. É viver bem e sem sofrer. Verdade, É isso. Alcinira. E eu quero acrescentar aqui que a Alcinira tem participado do meu trabalho em grupo desde que eu comecei em maio do ano passado, né? Algumas mentorias, algumas sessões de terapias dentro da mentoria eu tenho repetido, porque tem sessões que elas são específicas para cada tipo de problema. E eu fiquei muito surpresa quando, numa das sessões, a Alcinira falou assim: já que eu já fiz essa sessão no individual, já fiz em grupo e estou fazendo agora e não tinha enxergado isso daqui. E foi uma evolução, né? Aquele ponto que você enxergou, né, Alcinira? Isso. Né? Foi uma Muito bom. evolução emocional, que eu não vou entrar em detalhes aqui, porque o Isso. tratamento dos clientes emocional é estritamente confidencial, mesmo em grupo. E o que eu mais guardo, e todo mundo sabe, é segredo. Tanto que eu brinco que o dia que eu morrer é um caixão pro corpo e outro pros segredos, de tanto que tem. Mas eu espero viver muito, tá, gente? Eu espero viver muito mesmo. Então, assim, é muito importante, e para a gente, como terapeuta, é maravilhoso ver o deslanchar de uma pessoa e a consciência, né? Cada vez mais que se faz terapia, aumenta a consciência, porque 95% do nosso cérebro é inconsciente, 5% apenas é consciente. Então, o medo, ele está onde? No inconsciente. Porque, igual a Regiane, ela já queria fazer faculdade de psicologia, de psicopedagogia. Por que que ela não fazia? Medo, insegurança, como ela explicou. Talvez ela achasse que não era para ela, que ela não merecia, ou que ela não ia conseguir. Mas agora não. Ela foi com a coragem, por quê? Ela acreditou dentro dela que o medo, como o Danilo falou, o medo é mentiroso. A maioria dos nossos medos nunca acontecerão. Então, isso é realidade. Então, quando você fala para o teu cérebro que o medo é mentiroso, ele acredita. Porque o cérebro não sabe quando uma coisa é real e quando ela não é. O cérebro inconsciente não sabe disso. E muitos de nós não sabemos, até nos tratarmos sobre isso, né? Que o cérebro inconsciente é o que comanda a nossa vida. Por quê? Lá dentro estão as nossas crenças, nossas vivências, os traumas que tivemos na infância. E esses traumas determinam o que a pessoa vai viver o resto da vida delas. Por isso que é tão importante esses tratamentos emocionais, né? Então, cada um aqui que está assistindo nossa live, eu incentivo, né, a procurar uma pessoa que você confie e uma técnica que você veja que combina com você para destravar todos esses traumas emocionais, né? E, Regiane, o que você achou das técnicas trabalhadas na mentoria? Olha, Jaque, eu aprendi muito, primeiro, a ter comprometimento com as coisas, né? Que antes a gente deixa as coisas para lá, né? E faz as coisas em cima da hora, né? Mas agora não. Agora eu aprendi a fazer as coisas antes. Eu leio a matéria antes, né? E outra técnica também que eu gostei bastante, Jaque, é as histórias que você conta, né? Na mentoria você conta as histórias, você coloca a música pra gente escutar, né? Aí a gente entra com um grande peso, né? No começo da história. A gente vai com peso, a gente vai carregada das coisas, né? Mas lá no fim da história, você faz a gente voltar. E quando a gente volta mais leve, a gente volta bem mais tranquila. E o que aconteceu na história, a gente deixa para lá, né? A gente deixa tudo para trás. E depois a gente fica tudo bem. Exatamente, né? E essas histórias que a Regiane acabou de falar é um programa de tratamento que chama IMTs. São imagens mentais terapêuticas. Com essas imagens, nós trabalhamos o cérebro inconsciente, porque ele passa a vivenciar o presente daquela situação que a gente está trabalhando, e aí o cérebro desbloqueia e deslancha. Por isso que sai mais leve no final, conforme a Regiane comentou. Alcinira, e eu quero fazer a mesma pergunta para você também.
O que você achou das técnicas trabalhadas? Então, é como a Regiane falou, que às vezes a gente deixa as coisas para lá. Então, é uma tendência normal do ser humano. O que ele pode empurrar para depois, ele faz, né? No meu caso, também não era diferente. Eu também costumava deixar tudo para a última hora. E, de repente, mesmo com as mentorias anteriores, né, não cheguei lá. E dessa vez, então, eu acabou desbloqueando, né, esse problema que eu tinha de muito tempo, né? Isso por quê? Por causa como a Regiane falou, de a gente ser levada pela história lá na nossa infância, né? A gente vai, pela historinha que se vai contando, a gente chega lá e depois vem voltando. No meu caso, eu sou de uma família de 10 filhos, na verdade, né? Uma morreu muito pequena, mas nós éramos 9 irmãos. E eu comecei a perder meus irmãos, eu tinha 10 anos de idade. A segunda vez eu tinha 15 anos de idade. Depois, com 21, perdi a minha mãe. Depois perdi o meu pai. E depois os outros meus irmãos. Só recentemente eu perdi meu irmão querido de 85 anos. Então, essas perdas dão um bloqueio muito grande na gente. É muito sofrido mesmo. Então, tem dia que a gente fica pensando em tudo isso e dá vontade de voltar para trás. Mas a vida continua. Então, minha mãe já faleceu há quase 50 anos. Foi uma perda, assim, irreparável. Mas os meus irmãos também, cada um deles com o seu modo de ser, a sua característica, e era gente muito boa, minha família. Não é porque eu estou dizendo, mas era uma família muito boa, que as outras pessoas também falavam, né? Então, com isso, eu tinha muitos bloqueios e eu não sabia os porquês de certas coisas. Muito embora eu já tenha, algum tempo atrás, me tratado e feito esse tratamento, dessa vez nós fizemos de novo. E, para mim, ajudou muito. Então, todas as pessoas deveriam fazer. Porque todas as famílias têm os seus problemas, cada pessoa individual tem o seu problema. E a gente se enxergar e conhecer a nós mesmos, não tem dinheiro que pague. É uma bênção. É verdade, Alcinira. O Danilo quer falar. Pode falar, Danilo. Sobre a Alcinira ainda, olha, tem um detalhe ainda, Alcinira. Você era caçula? Sim. E a Aurora era a mais velha? A mais velha. E a Alcinira cuidou da irmã mais velha durante quanto tempo? 12 anos. E a diferença de idade entre você e a Aurora? Era quase 23 anos. Olha, então, ou seja, a irmã mais velha da Alcinira era quase 23 anos mais velha que ela. Então, a caçula cuidou da mais velha como se fosse mãe. A minha mãe, e com prazer. Então, com prazer. Por quê? Porque essa minha irmã, ela era solteira, e ela ajudou os meus pais a criar todos os meus irmãos, ajudou toda a nossa família. E para mim foi um privilégio cuidar dela. Por quê? Eu, como caçula, não podia pedir nada para os outros meus irmãos, porque os que ficaram vivos eram os próximos da idade dela, porque os próximos da minha idade já tinham morrido. Então eu falava, quem vai cuidar? Eu dou graças a Deus que cada um está cuidando de si e das suas famílias, eu cuido dela. Eu tive a ajuda de uma cunhada muito querida também, a Cida, que sempre que eu precisava, vocês conhecem, né? Sempre me ajudou, que foi uma bênção também. E estou aqui feliz, com a consciência tranquila que eu fiz tudo que eu devia fazer.
Mas o bonito é esse, né? A caçula cuidou da mais velha com a diferença de 23 anos e nesse meio teve 8, né? 8. É isso. É bonito isso da gente saber. Eu presenciei isso, vocês também. Eu vi, né? Quantas vezes eu fui na casa da Alcinira com o Saúl, lá tava a Aurora, né? A gente deu muita risada. E a Jaque também cuidou da Aurora. Teve um tempo que eu trabalhava perto da casa da Jaque, então eu levava a Aurora uma vez por semana para fazer tratamento também com a Jaque, de acupuntura e de terapia também, né? Eu deixava ela lá, ia trabalhar, isso daí era umas 8 e pouco. Aí 1h, 1h30, eu voltava para pegar ela. E nisso daí, a Jaque fazia a terapia dela, o pai da Jaque levava a Aurora, cuidava dela, punha ela na cama, cobria ela ficava deitadinha. Na hora do almoço, a mãe da Jaque vinha, trazia o almoço para ela, aí eu chegava e trazia ela para casa. Então, são coisas que acontecem na nossa vida que não, como eu já disse, não tem dinheiro que paga, porque são bênçãos, né? A gente ter amigos assim. A Aurora viveu 82. 82. Para o pessoal que está nos ouvindo saber que você cuidou dela até os 82 anos de idade. Até. Dos 70. E antes, ela já tinha morado comigo. Ela me ajudou muito a cuidar dos meus filhos depois de uma certa idade. Né? Ela não me ajudou quando eles eram pequenininhos, não. Nessa época, ela ajudou a minha sobrinha, que também tinha um pequenininho. E nessa época, eu podia cuidar dos meus. Mas assim, depois de uns 8 anos dos meus filhos, ela me ajudou bastante e eu fui trabalhar. Então, ela cuidava da minha casa, cuidava dos meus filhos, eu trabalhava e mantinha todo mundo, né? E com o marido. Os dois trabalhavam e mantinha tudo. Então, foram coisas assim na nossa vida que depois é tudo uma troca, né? Tudo é uma troca. Ela me ajudou, depois eu ajudei ela. Exatamente. Né? E a Alcinira, como ela falou, ela está na mentoria por causa da saúde dela, né? Então, vocês imaginem o quanto de superação que a Alcinira teve, que forças emocionais ela precisou ter para resistir a todas essas perdas, né? E como o Danilo falou, a Aurora era como mãe da Alcinira, né? O amor era tão grande que a Alcinira fez um tratamento de mentoria de emagrecimento emocional comigo, que ela eliminou 5 quilos, porque quando ela perdeu a irmã, ela engordou 10, né, Alcinira? E não conseguia emagrecer. Foram 10 anos, 10 quilos a mais. E com essa mentoria que nós fizemos o ano passado, a Alcinira conseguiu eliminar 5 e manteve, né, Alcinira? Mantive. E ainda vou perder mais 5. Na hora certa. Com certeza. Eu também tô querendo perder uns quilinhos. Danilo. Mentoria de terapia emocional, nutrição emocional e comportamental. Tô querendo perder um quilinho já, que não sei aonde. Então, vou te dar uma dica, Danilo. Queira eliminar. Não, já que eu vou perder. Olha, eu já sou. Já que, olha, eu já sou. Ele é esquelético, Não pode. Ela detona. Eu sou esbelto. Esbelto. Mas olha, sabe por quê? Porque, veja bem, ele vem comer na minha casa, aí come, enquanto a gente está comendo, todo mundo normal, ele come um pouquinho, eu falo, mas por que você não vai comer mais? Não posso engordar. Ô, Alcinira, mas a última vez, lembra? A última vez que a gente passou na padaria, que eu comprei 4 sonhos. Compramos um monte de coisa. Mas nossa, que doce, foi um negócio ali. E a última vez no almoço eu jantei. É doce. Eu comi aquele feijão que você fez com linguiça. Sim. Não, eu caprichei. Então, tem que controlar, né? Fazer o quê? Mas você gosta muito de doce, né, Danilo? Hoje a Regiane já forneceu o bolo de banana e cenoura. Eu quase de tarde fui lá pedir de novo, Regiane. Cenoura de chocolate e bolo de banana caramelizado. Gente, tá vendo só?
Engordation. Essas coisas, né? E o Danilo, nos nossos ensaios, falou que ia comentar com você, Alcinira, sobre a sua construção da sua casa. Com quantos anos você estava? Então, eu quis falar isso porque nunca é tarde para construir, para fazer algo, né? Que a Jaque tinha comentado, tantas pessoas que atende, as pessoas com 50 anos já quer parar. Aí a gente tem uma exemplo da Alcinira, que aos 66 anos, ela tinha um projeto já de muito tempo de fazer uma outra casa. Mas não porque precisava de casa, não, porque ela queria fazer uma nova casa. É que eu tinha que reformar, né, Danilo? Eu tinha já 4 cômodos, tinha que reformar. Porque o telhado estava muito ruim, porque a gente fez naquela época rápido, por necessidade. Gente? Ela derrubou tudo e fez um casarão no lugar e mora nesse sobrado hoje. E a casa anterior tá alugada, né? Mas olha só, lembrando, você tinha 66 anos, né, Alcinira? Isso. E quanto Foi tempo 1 ano durou a tua construção? 1 ano. E você tinha o valor completo? Oi? Você tinha o valor completo para construir a casa? Não tinha. Tinha... Eu fui com a cara e a coragem. E 1 ano deu. E hoje, que já passou 3 anos, você tá devendo alguma coisa para alguém? Não, fala, de maneira nenhuma. Que me deve, fala. E o pior é que quando eu comecei a construção, eu tive o princípio de AVC. E depois eu tive o buraco de mácula. E depois, quando eu já estava morando nessa casa, que faz 3 anos que eu moro aqui, eu tive o bendito do infarto. Que foi 1 ano atrás que assustou todo mundo. Gente, ela teve o começo do infarto, ela foi para o hospital, estava na pandemia. Eu fui com o marido dela, o Saul, e a filha dela, a Gláucia, entrei escondido no hospital. Danilo, você precisa contar essa experiência. E eu entrei escondida, a menina me viu lá. Não podia receber visita. Mas nós eu vi só de longe. Mas, Alcinira, eu já estou especialista em entrar escondido no hospital. Foi o da Regina. Aí, gente, agora vocês sabem também por que o Danilo tá deslanchando no Instagram, né? Porque eu entro escondido no hospital? Não! Porque você é ousado para fazer as coisas. Você não tem medo. Você vai lá e faz. Nem que você leve uns escorregãozinhos, demore, mas você fala, não, foi muito bom aquele dia. O Saul ficou contando causos pro porteiro. E eu e a Glaucia, assim, parecia cena de filme. Ele distraiu o porteiro. Porque eles... Tantas regras, gente. As regras... A Regina ensinou isso, gente. Existe a exceção, toda regra tem sua exceção. A Regina disse pra mim, existe a exceção porque existe a regra. Então, se toda regra tem a sua exceção, é porque existe a regra, porque tem a exceção. Então, a gente não pode ser tudo ferro e fogo, não é verdade? Né? Porque quem fere com ferro será ferrado. Será ferido. Exatamente. E a gente não quer ferrar ninguém, nem ser ferrado. E tem um outro exemplo aqui que eu também quero contar para vocês, que é o exemplo do meu pai. Nós morávamos em São Paulo, minha mãe aposentou, comprou esse terreno aqui em Itaú de Minas, e meu pai vinha de 15 em 15 dias furar alicerce. Detalhe, meu pai já tinha mais de 65 anos. Então, e ele foi a minha referência. Então, porque eu pensava, eu via ele toda vez que eu ia lá, toda semana, e ele me mostrava a plantinha dele, o que ele estava fazendo. Eu falava, mas o Jorge é corajoso, com essa idade, ele sair daqui para ir lá em Itaú, construir isso, e aí ele me contava tudo o que ele fazia. Aí eu falava assim, eu vou conseguir construir a minha casa. Eu vou conseguir construir minha casa. Então, ele me deu muita força sem falar nada, só contando o que ele estava fazendo. Né, Jaque? Então, verdade, Alcinira. Olha que maravilha, né? E um dia desse eu estava brincando com ele assim, pai, sabe, tô com vontade de construir uma casa.
Aí você pensa que eu tenho dinheiro para construir uma casa? É igual quando eu comecei meus cursos. Eu também não tinha o dinheiro para fazer Ah, um curso. Jaque, mas Aí porque é vocês... 700 mil você faz. Então, Danilo, só isso. Aí, Você gente, fala assim como se fosse um absurdo. é que é assim, né? Ele fala assim, filha, para que você quer uma casa se já tem essa, que é sua? Sou filha única. Eu falo, mas acontece que é sua. Eu quero a minha conquistada pelo meu trabalho. Aí não é que ele já começou a sonhar que ele tá furando alicerce, que ele tá comprando tijolo. Então, assim, hoje, meu pai tem 73 anos, gente, e ele não parou de sonhar. Ele tem sonhos. A minha mãe, infelizmente, devido ao Alzheimer, ela vive nas imaginações. Mas ele brinca com Mas ela ela como é se ele feliz, vivesse Jaque. Ela no é mundo feliz. dela. Muito feliz, a minha mãe. Por isso que eu faço questão de passar os vídeos dela, as fotos para vocês verem. Algumas coisas posto no Instagram. Porque ela é um exemplo de vida, de alegria e de superação também. Porque quando ela estava lá no hospital, que ela quebrou o fêmur 1 ano e meio atrás, que ela estava já sem comer, com oxigênio, tudo, os médicos já iam por sonda. Ela olhou para mim, ela não estava nem conversando mais. Ela olhou para mim e falou assim: a gente tem que ter coragem. E fechou o olho de novo. Quando ela falou isso, eu estava numa tristeza, eu falei: peraí, eu tenho que ter coragem. É agora que eu tenho que ter muita força, porque sou eu que vou ajudar a cuidar dela. O seu pai já construiu quantas casas? Umas 3? 3. Alcinira, Não, você mais. já construiu quantas casas? Mais umas 4. As 2 aí, a anterior que você morou. Ah, são 4. Não, tem 4. lá nem conta lá do interior. A primeira. Não estou contando com lá. A primeira é quando eu casei. Que a gente entrou sem terminar e nós terminamos. Depois nós construímos uma outra casa bem grande, de 198 metros de área construída. E depois aqui, que nós reformamos a casa do fundo e depois construímos a da frente. Então, são 4 construções. A Alcinira tem 4 construções. O seu pai tem quantas? 3, Jaque? Lá em São Paulo foi um sobrado, mais uma casa. Aqui ele construiu a que a gente mora e ajudou a construir meu consultório. 4. 4. Eu tenho 2. Também. 2 construções. Então, Regiane, você é a próxima para ficar aqui. Você tem que construir uma casa. Sim, Terreno a gente tem. Terreno tem sobrando, Regiane. Ô, Danilo, a Regiane vai construir muitas vidas, porque uma psicopedagoga, o tanto de pessoas que ela vai ajudar, não está escrito no gibi também, né, gente? Essa live já é uma ajuda, Regiane, você pode ter certeza, porque quando a turma vê a gente que já passou dos 22, 23 anos de idade, no caso eu e a Regiane, que tem 22, 23 anos, e vai estudar, anima a turma, não foi, Regiane? Porque você viu da gente que está estudando, não foi que te animou? Foi. Então... Realmente, então, é muito bom ver os exemplos de vocês, né, que se trataram e acreditaram no seu potencial e acreditaram que são merecedores das conquistas que estão fazendo na saúde, no caso, né, nos estudos, nos negócios, né? Cada um aqui tem um ideal e um sonho, e o importante é que todos estão alcançando. E eu fico muito feliz e agradecida por vocês confiarem no meu trabalho, né? E confiarem na minha pessoa e estarem aqui comigo. O pessoal está aqui comentando, a gente não parou ainda da questão. Leu do Vitor Hugo aí, ó, Regiane. Lê construir você, vidas. Construir vidas, que é engenharia. Olha só. Ah, tá vendo aí, ó? É o Vitor Hugo aí, ó. Com falando certeza. de você. E tem live daqui a pouco do Vitor Hugo. Ó, ele tá aqui, hein? Tem a Flávia que comentou, a Shirley, a Margarete e outros que mandaram oi, boa noite aqui, que a gente não foi falando. Quero agradecer e quero anunciar para vocês que essa mentoria, Sem Limites para Começar, foi uma mentoria de 4 semanas e ela termina hoje. Daqui a pouco a gente já vai entrar lá na nossa aula em sessão com 10 alunos. Já que sabe qual que é o perigo de estudar tanto e trabalhar tanto?
Ficar rico e famoso no Instagram e ficar muito sabido. Corre esse perigo quem estuda muito e trabalha muito. Ficar rico, famoso e com a inteligência elevada, com sabedoria elevada. Que bem, É muito então, mais perigoso. próximo ainda do Criador, porque Isso. quanto mais se abre a consciência, mais espiritualizada a pessoa é. Isso é ótimo. Exato, é maravilhoso. E Jaque, Né? eu gostaria de falar outra coisa. Você falou de nós três, e nós que te conhecemos lá atrás, mais de 20 anos, Ixi, então eu entregou. quero dizer que é a mesma coisa para você, Jaque, a evolução que você teve também no seu trabalho, né, em todo o seu esforço de ajudar as pessoas, porque todos nós somos de uma leva de pessoas que gosta de ajudar os outros, gosta de ajudar pessoas, né, e você continua, assim como nós também, né? Nosso objetivo é levar uma forma de falar da nossa vida, de levar para outras pessoas que tudo é possível, né? São exemplos de vida. E a gente vai continuar ajudando as outras pessoas, mas nunca a gente pode esquecer, já, todos nós, que a gente tem que se ajudar primeiro, ficar bem para poder ajudar os outros. Foi todos nós 4 fizemos isso. E eu estou muito contente com isso. A Alcinira é a que dá força Verdade, pra gente fazer as lives, fazer online, fazer. A Alcinira é a nossa mãezona aqui. Se não fosse ela, eu vou falar muito, não, eu choro. Mas a Alcinira é a nossa Exatamente, mãezona aqui, Jaque. que ela já me ajudou, não tá escrito. É, Não ajudou muito, eu não. também. Uns 90%, né, Jaque, que ela ajudou a gente. eu também. Não é muito, não. E Uns assim, 90%, o que eu né? quero falar, Danilo, é que a Alcinira, quando iniciou essa mentoria, né, Regiane? Ela foi a estrela Olha! da primeira sessão, gente. Foi todo mundo, o grupo todo se inspirou nela. Aí, tá Porque vendo? quando eu montei essa mentoria, eu falei para mim, eu quero ter 10 alunas. E quantas tem lá, meninas, no grupo? 10. 10. 10. Então, mentaliza, pessoal, o que vocês querem que vai acontecer. E eu fui convidando, foi tudo muito natural, sem esforço, né? Fui ligando para as meninas falando, olha, vai ter uma mentoria assim, assim. Algumas não precisei ligar, viram aqui no Instagram, me chamaram, né? E foi muito gostoso como cada uma entrou. E a Alcinira realmente, gente, brilhou, porque ela é um exemplo de vida. Vocês viram Obrigada, aqui tantas Jaque. superações. Eu admiro muito todos vocês. Cada um de vocês tem um E nós ponto que eu também. admiro Nós também, muito. Jaque. E vocês que são meus clientes sabem que eu trabalho com muito amor, com muita dedicação e eu dou o meu melhor. Se eu não estiver bem, eu não atendo, eu desmarco. Porque eu falo, eu tenho que passar minha energia boa, o meu melhor para os meus clientes, né? E quando eu tô com cada um, eu tô com vocês dentro do mundo de vocês. Quando eu desligo o telefone para ligar para outra pessoa, é outro mundo, né? Então, eu acho que isso é muito importante. A gente está interligado e concentrado unicamente naquela pessoa que a gente está ali naquele momento, né? E ver o progresso de vocês é fantástico, eu só tenho a agradecer. E quero até convidá-los para participar da próxima mentoria, que vai incluir 10 sessões das histórias que a Regiane falou. São 10 IMTs, imagens mentais terapêuticas. E as vagas se abrem a partir de agora. Quem quiser entrar, vai me chamando no WhatsApp. Será um tratamento de 3 meses, no qual nós vamos fazer 10 sessões e 2 vocês ganharão de presente. Quem entrar nessa mentoria, né? Nós vamos ter mais 2 lives falando dela. E vocês serão muito ajudados, pessoal. Assim como a Alcinira, o Danilo e a Regiane foram. E eu quero agradecer muito todos vocês por essa noite estarem aqui comigo. E nós também. Nós também. Né? E a nossa live terminou. Alguém quer falar mais alguma coisa? Tem gente mandando mensagem para mim qual é o link para entrar na live. Vai começar, eu falei, já foi. O Luiz quer entrar na live, quer assistir, meu irmão. Jaque! Ai! Já foi.
Oi, Jaque. mas vai estar salvo Oi, aqui no Alcimira. YouTube, gente. Obrigada por tudo, viu? Tchau, E até daqui um pouco. Até daqui um Tá pouco, bom? Regina. Até daqui um pouco, mais um pouco. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada, pessoal. Isso, obrigada. Obrigada.